Bom, hoje eu quero falar de Estúdio Ghibli, em particular um filme que eu tive o privilégio de ver na estreia no cinema, que foi O Menino e a Garça. É muito bom saber que a estética se mantém, e a estética que eu digo está incluído toda a ambientação dos filmes, que são extremamente aconchegantes e confortáveis de assistir. Me lembra muito os desenhos antigos da TV Cultura. Em alguns casos, os filmes antigos da Disney também, tipo Robin Hood, O Ratinho Detetive, Peter Pan, Bernardo e Bianca, traz uma estética muito confortável. O cinema 2D, para mim, ele tem o seu espaço e ele tem um lugar especial no meu coração, acho que por ter consumido muito esses filmes quando criança. Menção rosa para Aristogatas também. E como de costume, os filmes do Estúdio Ghibli, eles não têm a intenção, na maioria das vezes, de te explicar nada. O mistério tá ali e vai ficar por isso mesmo. A história é do jeito que tá sendo apresentada. Não vai ter um esforço extra para te contar como que aquele universo funciona. O último vídeo do Rango eu já falei, eu gosto de entender como que funcionam as coisas em volta. O Estúdio Ghibli em si explica muito pouco isso, mas é muito bom ainda assim, é muito interessante, o toque da curiosidade é muito legal. Mesmo que não tenha explicação, eles conseguem te colocar dentro do universo de uma forma muito boa, de uma forma muito clara, que você se contenta com aquilo, que você se interessa e não fica olhando as pontas soltas que você acha que tem, porque provavelmente é coisa da tua cabeça, cara. Porque o filme é tão redondinho, todos os filmes do Estúdio Ghibli, eles são tão redondinhos que, cara, é difícil você achar uma ponta solta. E nesse filme, eu tenho que falar em particular da cena do segundo encontro do Mahito com a garça, quando o Mahito sai com um pedaço de pau pra ir atrás da garça, encontra ela e mostra a primeira esquisitice do filme, né? A primeira esquisitice com força. A garça chamando o Mahito, o vento, o ambiente todo se fechando, ficando um pouco mais hostil, os peixes saindo da água e uma cena que apareceu no trailer que tem nesse momento é a dos sapos subindo no Mahito pra... não sei o que ia acontecer dali se a segunda mãe do Mahito não tivesse aparecido junto com as serviçais da casa e tivessem tirado ele dali. O que ia acontecer? Será que ele não precisaria ir pra torre abandonada? Será que dali ele já seria levado para o mundo mágico que ia ser apresentado mais tarde? Não sei. Com relação à trilha sonora, nessa cena anterior a gente já consegue perceber algumas coisas, como ela consegue trazer uma tensão muito forte para esse filme. Esse filme ele é um filme extremamente dramático, extremamente melancólico. Você não quer acreditar no que é apresentado em alguns momentos, que o Mahito perdeu a mãe, que o pai casou com a irmã, que ele é um moleque sozinho, que ele é um moleque meio triste, que fala pouco, e putz, a mente dele deve estar a mil. E a música complementa tudo isso e amarra tudo isso de um jeito muito bom. A trilha sonora é impecável. Esse filme, como é muito dramático, eu falei, alguns temas dele como saudade, amor e arrependimento, eles são retratados, e o que eu acho também que pesou bastante o filme, mas gosto disso, é que cai tudo sobre o Mahito, tudo sobre o que o Mahito tá sentindo. A saudade da mãe com o desenrolar do filme, o arrependimento da grosseria dele com a nova mãe dele e um amadurecimento que parece que é exigido dele de, tipo assim, pô, sua mãe morreu, seu pai casou com a irmã dela e ela é sua nova mãe daqui pra frente e ela já tá grávida, né? Eles vão ter um filho e é isso, lida com isso. É esperar um amadurecimento rápido até de um garoto, o que faz ser mais compreensível algumas atitudes dele, como ser mais fechado, não aceitar de cara a nova mãe. Ele parecia ser um moleque meio bravo, mas ao mesmo tempo muito obediente. E falando de arrependimento, um dos momentos que a gente consegue ver isso com clareza é quando ele vai atrás da nova mãe dele, porque ali parece que ele entende que, poxa, por que eu tava tratando ela desse jeito? Por que eu tava sendo tão grosseiro com ela? Ah, porque meu pai casou com a irmã da minha mãe. Pô, mas por vezes ela não teve essa escolha, dado que eram os costumes antigos, dado que provavelmente a mulher não tinha tanta voz assim, e que o cara ter um filho e não ter uma esposa era uma afronta à sociedade da época. E ao meu ver, ele entende isso no meio do caminho. É quando ele se arrepende e acaba criando uma certa compaixão por uma dor que a nova mãe dele
ele não mostrava e que faz ele ir atrás dela quando ela adentra a floresta. Talvez se o Mahito tivesse sido mais compreensivo com a nova mãe dele, ter sido mais gentil com a nova mãe dele, ele nem teria ido atrás dela, porque isso é muito sobre o arrependimento dele, o arrependimento dele ter sido ruim, na minha opinião, dele ter sido meio teimoso, meio indelicado, de certa forma, do jeito dele, nos costumes dele, e não ter dado a oportunidade dela ser uma pessoa legal com ele, como ela estava tentando ser, e ele não queria, ele ergueu um muro entre a relação deles dois ali. O filme se passa ali no Japão pós-guerra, provavelmente. Eu não pesquisei a fundo isso daí é tudo com base no que eu tava vendo. Ou no Japão pós-guerra, ou no Japão em guerra. Porque o pai do Marco, ele trabalha numa fábrica, faz as cabines de avião. Não as cabines, mas os vitrais do avião. E nessa mudança de cidade a gente consegue ver algumas coisas, né? Como que era o Japão daquela época. Ele muda para uma cidade menor, pelo que parece. Um vilarejo onde você vê que as pessoas ficam curiosas com o carro dele. Você vê muita gente de bicicleta, muita gente andando. O serviço de táxi lá é um tiozinho pilotando uma bike com um mega bagageiro, onde você pode sentar atrás e se acomodar. É assim que o Mahito e a nova mãe dele vão para casa dela lá. E chegando na casa, uma curiosidade da arquitetura, por exemplo, é que a casa, ela parece ser simples, mas não é. Por exemplo, tem a casa principal, que é aquela casa grandona ali, e tem um momento que você consegue ver, que é o quarto dos pais do Mahito agora, que dentro do quarto deles tem outra sala. Dentro do quarto deles tem outra sala, tem outro quarto e parece que tem outro banheiro também. A parte na casa dos pais, do quarto dos pais, é separado da casa, parece que para eles ter mais intimidade, então provavelmente as serviçais não entravam com tanta frequência ali como elas entram na casa e ficam na casa. O quarto dos pais dele é no segundo andar, ou primeiro andar? Acho que é primeiro, o chão é térreo. O quarto dos pais dele é no primeiro andar, dele também, mas o dele é só um quarto simples. E embaixo tem a casa. Tem a cozinha, tem outros quartos, tem uma varanda que dá acesso à área externa. E que provavelmente essa parte de baixo deve ser onde o serviço bruto acontece, onde todas aquelas pessoas que ajudam eles vivem e transitam e têm mais contatos com seus patrões, né? E eu fico tentando entender como funcionava essa casa antes, porque ali tinha a nova mãe do Mahito e o pai do Mahito foi depois. Mas como que tinham tantos funcionários na casa? Será que eles já vinham de uma família rica, a família por parte da mãe do Mahito, e daí conseguia manter a casa? Porque são bastante serviçais ali, se eu não me engano são uns 7. Tinha um rapaz doente quando eles chegam na casa, tinha outro rapaz cuidando dele, e o resto são todos senhorinhas, eu acho que são umas 6 senhorinhas, então são umas 8 pessoas no total trabalhando na casa. É bastante gente para uma casa só, né? Então provavelmente eles tinham muita grana logo de início. E agora, finalmente falando do ponto central do filme, que é esse mundo à parte, é um mundo real, um mundo que o bisavô criou, né? Como eu falei, o filme do Estúdio Ghibli, você não espera uma explicação lógica dos problemas, do que é apresentado para você. Você só aceita, cara, porque é um universo muito rico e muito lindo de ser visto. Assim que ele chega, dá para perceber naquela ilha ali, onde tá os pelicanos, a cerca, aquela caverna com uma cama de rocha. Logo de cara, uma certa melancolia, não é tudo lindo e maravilhoso, dá uma sensaçãozinha de perigo, sim, e de curiosidade, como sempre. E falando do túmulo de pedra, onde tem aquela mesa de pedra, eu não entendi até agora o que é aquilo. Quando a Kiriko aparece, ela dá uma explicaçãozinha, mas até agora eu não tenho respostas do que é aquilo, o que tinha ali e por que o Mahito não podia se aproximar daquilo. E esse mundo do bisavô, ele é cheio de simbolismo, por exemplo, os blocos. Da primeira vez que eu assisti, eu entendi errado e agora eu acho que eu entendi da forma certa. Ele não construiu o mundo com bloquinhos, isso pra mim já é óbvio. Ele simplesmente construiu o mundo, mas por algum motivo, ou ele impôs uma regra pra ele, ou a rocha inicial, o meteoro que caiu na Terra impõe essa regra, mas o mundo se mantém em equilíbrio com base nos bloquinhos de montar que ele tem. E de em algum tempo é adicionado um novo bloco, e se você quiser passar a sua herança, a quantidade de moto barulhento passando na rua agora é sacanagem. E se você quiser passar de herança esse mundo para uma outra pessoa, você tem que adicionar blocos nele. É como se fosse os juros da herança, né? Você ganha o mundo, mas ele só vai continuar bem se você conseguir equilibrar aqueles blocos que você tem que colocar para herdar esse mundo. Eu demorei para entender, confesso, mas é muito legal porque te faz pensar.
quem criou essa regra, ou se foi o meteoro que caiu e, sei lá, o ser do além, o deus da parada, impôs, ou se foi o vô dele que decidiu ter essa regra pra criar tudo mais... Não pra criar tudo, mas pra deixar tudo mais interessante, pra ter a possibilidade do mundo acabar, caso o dono dele não faça um bom trabalho, não tenha paciência pra colocar tudo certo, não tenha paciência pra equilibrar e pra se importar com o equilíbrio e com o bem-estar de tudo que ele criou. Falando mais um pouco da arte e de alguns personagens, a forma como os periquitos são introduzidos naquele mundo é demais. Pô, todo mundo preda o bicho, os bichos não tem força nenhuma. E lá não, lá os periquitos são grandes, lá são uns bichos de 2 metros largo, parece ser forte pra caramba, que anda com faca, come humano, e parece que são uns tarados por comida, porque tudo que eles fazem envolve comida, até o presente momento. Depois, o presente momento não, até certo ponto do filme. Depois, quando vai andando, aparece que eles servem a um propósito, que tem um líder. Fora os periquitos, um personagem que intriga muito é a Kiriko, porque quando ela é apresentada e explica e passa a história com ela, por que só ela pode matar naquele mundo? Ela foi criada naquele mundo, então ela sai para cumprir com o destino dela e daí cria esse looping temporal. Ou ela foi criada fora daquele mundo e foi atraída para dentro dele, o que também cria esse looping temporal, onde passado e futuro acontecem várias vezes, e é isso. E o mundinho da Kiriko ali é muito, muito bonito, muito curioso. Ela morando num barco, sendo a única que pode matar, sendo a única que caça, aparentemente, naquele mundo, ou em uma parte dele. E sendo uma vendedora ali, ou ela vende ou ela simplesmente doa a caça dela. Isso daí não dá pra entender muito bem. E tem uma cena com a Kiriko, logo no... É legal um momento com a Kiriko e aparece a linha de barcos ao fundo. O Mahito questiona, ela dá a explicação dela do que é, mas é interessante ver como isso se assemelha a uma cena do Porco Rosso, só que ao invés do Porco Rosso serem barcos, são aviões. E na explicação do filme do Porco Rosso é que são pessoas que já morreram. E eu não vou entrar em detalhes sobre esse filme do Porco Rosso, que eu acho melhor fazer outro vídeo para falar. Mas é interessante ver como pode haver uma conexão entre os universos. E também algo intrigante é como que os dois mundos eles se misturam. Por exemplo, um meteoro caiu, foi construída uma torre em volta dele e tudo mais. E no mundo que o meteoro disponibiliza para você criar, tem algo que pode voltar. A Kiriko é um exemplo e também os Warawaras são um exemplo. O mais esquisito é que os Warawaras são bebês que vão nascer no mundo real. Pô, se depende daqui, os bebês do mundo real, E se isso aqui acabar? E se esse mundo acabar? Ou não depende 100%? Ou isso aqui é só um complemento para a demanda de bebês que a gente tem no nosso mundo real? E ao mesmo tempo que esse mundo cria e envia algo novo para o mundo real, ele também captura, ele também pega. O bisavô do Mahito, ele é dado também como um sequestrador. Os pelicanos foram sequestrados, eles foram atraídos, agora não me lembro o motivo, não deixei anotado aqui bonitinho. O bisavô do Mahito não se preocupou em criar algo para que eles se alimentem bem, para que eles fiquem bem. Então eles acabam comendo por vezes os Warawara, e o que mostra também a maldade do mundo, né? O bisavô estava preocupado em criar um mundo tão bom, segundo ele, né? Ele queria criar um mundo tão bom, sem maldade, mas ele não se preocupou em sequestrar as aves e não se preocupou em alimentar elas depois que elas estivessem lá. E os pelicanos, eles reconhecem isso, eles sentem isso e eles sofrem muito. Uma das cenas mais fortes é quando um deles, quando foi tentar comer os Warawara, chegou ali a mãe do Mahito verdadeira, impediu queimando os pelicanos. E é uma cena que não me pareceu violenta, porque os pelicanos parecem que são os maldosos desse mundo, parece que são os caras maus desse mundo. Mas quando corre mais um pouquinho do filme, e é explicado toda a situação deles. Eles estão ali sobrevivendo. É um mundo muito bonito, que de certa forma dá vontade de viver nele, mas que tem o seu preço, tem os seus favoritos para estarem ali. Dando continuidade no filme, a gente vê mais pra frente, quando o Mahito vai atrás da mãe dele, e da nova mãe dele com a Lady Hime, que é a mãe verdadeira dele, que a gente ainda não sabe. E acontece falando de arrependimento, de amor, de tentando
reconquistar algo que você perdeu, porque você foi bruto, porque você foi meio idiota no momento. Quando eles chegam pra recuperar a mãe dele, a nova mãe deles, que tá dormindo numa mesa de pedra, que não parece ser daquela ilha que os pelicanos estavam, tá? Eu não faço essa ligação direta. Então é uma cena muito bonita, que é o Marito tentando buscar ela não quer ir, eu não sei por qual motivo. E ela até, pela primeira vez, a gente vê ela sendo bruta com o Marito. É um momento que dá uma travada na cabeça dele e que, se esse diálogo se estendesse, ele teria que lidar com isso falando: pô, desculpa aí, errei, fui meio babaca, mas volta, porque você é uma pessoa boa. Após isso, a gente já tá na parte final do filme, onde o Marito desmaia por conta de todo o poder que é emanado ali daquela sala. Lady Hime tenta fazer alguma coisa, mas também não consegue. Eles são sequestrados pelos periquitos, são levados pro bisavô. O rei periquito quer tomar conta daquele universo ali. E nesse trecho final, após a Hime ser sequestrada pelos periquitos e tudo mais, para ser levada pro bisavô para uma forma de barganha, um adendo só, é Lady Hime, eu tô chamando ela, porque às vezes eu esqueço o nome dos personagens, eu taco no Google aqui para saber. E aqui tá Lady Hime, mas é só Hime no filme. E é interessante ver que após a tentativa de barganha do rei periquito e tudo mais, ela acorda, uma chega, eles conversam entre eles e não tem maldade, não tem raiva, não tem rancor. Eu não consigo enxergar isso. Ficam tristes pelo fim do mundo que tá por vir, porque o Marito, no fim das contas, ele não quer herdar aquilo, ele não quer ser dono daquele mundo. No fim, tudo dá certo na medida do possível. O Marito consegue voltar, a Kiriko consegue voltar, a Kiriko idosa volta, né, também. A verdadeira mãe do Marito retorna pro seu momento no tempo, onde ela vai dar continuidade na vida dela, onde a linha do tempo vai seguir normal, e o filme fecha por aí. É interessante ver a fuga de todo mundo, os periquitos saindo daqueles monstros para se tornar uns bichos inofensivos que eles são aqui no mundo real. A última conversa do Marito com a Garça, onde ela cita que é estranho ele ainda lembrar de tudo que ele viveu nesse mundo criado pelo bisavô e que ele deveria esquecer, e que a mãe deles tá de volta, a nova mãe dele tá de volta. Cara, esse é um filme legal, eu gostei muito de assistir. Eu tive a oportunidade de ver ele também agora no Sesc aqui da minha cidade. Teve um evento que passou ele num teatro, eu pude ver, e esse filme ele me passa muito uma vibe de arrependimento, de coisas que você faz no seu passado, que você se arrepende e tenta se redimir. Da primeira vez que eu assisti ele, eu realmente saí com a cabeça mais cheia, pensando em muita coisa que aconteceu, achando bonito pra caramba e não sabendo explicar quase nada. Depois eu assisti algumas vezes, o filme veio pra Netflix e eu consegui assistir ele agora mais recentemente. Mas uma reflexão que eu tive foi esse lance de você tentar recompensar alguém que você já foi maldoso. Cara, todo mundo foi uma criança, quando você é criança você erra pra caralho, você faz merda pra caralho e é babaca pra caralho. Isso é até bom, porque cara, se você reconhece isso depois de uma certa idade ali, os seus 12 anos, 13 anos, cara, tem como você corrigir muita coisa e deixar de fazer muita merda. Depois de assistir esse filme, um pensamento que veio na minha cabeça, até um sentimento de algo que eu vivi muito quando moleque, é que, por exemplo, eu tinha uma prima que ela era muito mais nova do que eu. E quando ela ia em casa, sei lá, os pais delas tinham que sair, não sei o quê. E minha mãe cuidava dela, eu tava lá. Eu era meio maldoso com ela, assim. Ah, eu tenho o meu brinquedo que ele é todo chique e que só eu sei brincar com ele, então ela não vai poder brincar. A diferença de idade era grande, então era por isso que eu tinha tanto essa inveja. Ah, porra, é uma criança idiota, não sabe brincar do jeito certo, vai acabar quebrando. Pô, pra jogar videogame também, eu queria ficar jogando, ela queria jogar também. Eu falei, cara, não, me deixa, eu tô bem aqui, eu tô tranquilo, tô certo no meu mundinho aqui, você vem querer atrapalhar, não, sai fora. Cara, ela tinha também videogame na casa dela, mas ela queria jogar comigo e eu não queria, porque eu não queria compartilhar aquelas coisas por algum motivo tonto de criança, e que eu ia aprender com o tempo que eu tinha que compartilhar, que não fazia mal algum, que não ia arrancar um pedaço de mim compartilhar aquilo com ela. E eu lembro que ela parou de ir em casa depois de um tempo, porque tipo, os documentos para resolver na cidade acabaram e a mãe dela pôde ficar de novo em casa tranquila, sabe? Sei lá, foi por um mês esse período que ela ficou indo muito em casa, tudo mais, e sempre foi também por visitar, porque a gente morava bem próximo ao outro. E depois de um tempo que se passou, que ela ficou sem ir lá, virou a minha chavinha nesse meio tempo. E eu fiquei muito triste de perceber como que eu tava sendo meio idiota e meio babaca. E eu tentei recompensar ela de algum jeito, só que eu não tinha acesso a ela, porque eu também não podia sair de casa sozinho, que eu era novo pra caralho.
sei lá, tinha 10, 11 anos, né? Eu não podia sair pela rua, vou ali na casa da minha tia e tá de boa. Não, não podia. E eu enchi muito o saco da minha mãe por até ela trazer essa prima em casa de novo. Acho que foram umas 2 semanas enchendo o saco da minha mãe pra recompensar ela, cara. E eu lembro quando ela voltou lá, cara, eu dei todos os meus brinquedos pra ela brincar. Eu tava jogando videogame e ela queria, ou eu deixava ela jogar sozinha, porque ela sabia, por mais que ela fosse bem mais novinha do que eu, ela sabia. Um joguinho do Crash, por exemplo, um Mario, tinha aquele simulador de Super Nintendo em casa. Eu tô falando isso aqui no PlayStation 2, tá? Só pra contextualizar. E eu deixava. Se ela queria que eu ficasse ali com ela jogando, eu ficava. Se era um jogo de um jogador só, eu deixava ela jogar. Pode salvar, usa o memory card, não me importa, mas cara, aproveita, pelo amor de Deus, fique contente aqui em casa. E isso me fez bem porque foi a minha forma de me redimir com ela. E pensando com o passar do tempo, cara, provavelmente ela nem percebeu isso. Ela não achava que eu tratei ela mal em alguns momentos. Provavelmente ela só olhava e pensava, pô, olha lá, o Gabriel não vai deixar eu brincar com aquele brinquedo de novo, ô saco. Tá bom, vou brincar com esse outro. E ia. Mas eu percebia o meu rancor, a minha maldade, esse meu lado ruim e quis recompensar ela porque vi que isso era algo ruim e que não devia ser feito. Porra, eram só brinquedos, eram só videogames, era uma espada de mentirinha, era um carrinho que eu não queria deixar, era um bonequinho do Rambo que eu não queria deixar ela brincar. Porra, era uma tosquice do caralho. E eu queria correr atrás pra consertar isso. Por mais estranho que pareça, estranho não, cara, mas foi interessante ver que o Menino e a Garça me trouxe esse sentimento, essa lembrança muito rápida. A sensação de você estar arrependido de alguma babaquice que você fez. E, mano, corre pra se desculpar, porque senão vai ser tarde demais, né? Não adianta eu agora, depois de velho, querer falar com ela, vem aqui em casa e brinca com os meus brinquedos. Porra, eu não tenho mais brinquedo, eu não sou mais criança e ela provavelmente não vai lembrar disso. Então, enquanto há tempo, corrige as suas cagadas, cara, porque senão vai chegar no futuro e você vai se arrepender muito disso.